telespectador amigo, estamos chegando com o seu programa, o programa Campeão. Mais uma vez, obrigado a você pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Muita coisa para falar hoje. Tivemos jogos da Copa do Brasil. Aliás, eu conversei hoje com um amigo meu, jornalista, presidente da Associação de Cronistas Esportivos da Paraíba. Ele faz parte da Brás, que é o João Camussa, conversei com ele por telefone. E o Botafogo está jogando lá em Fortaleza, e o Botafogo classificou lá a Copa do Brasil. Eliminou o Ceará. E ele me falou, Afonso, as televisões poderosas que fazem o Campeonato Brasileiro e que fazem as séries A, B e que acompanham. Eu estava falando de Globo e Band. Falaram de todos os clubes classificados, mas daqui, do lado de cá, eles não falam. Nem citaram. Porque foi 0x0, não teve gol. Nem citaram. Ô, meu filho, de classificação, não estou falando de gol, não. Falando de classificação. Passaram para outra etapa. A reclamação dele é absolutamente válida, pertinente, legal, porque acompanhei todos os jornais, ontem e hoje, e ninguém falou nada. Que o Botafogo, por exemplo, ele citou o Botafogo como exemplo dele. O Botafogo, a exemplo do Cruzeiro, exemplo do Vasco, sei lá quem mais, que o Botafogo também passou. Só isso. Só que não existe. Não existe. Eu falei, pois é, Camussa, isso é verdade, isso é verdade. Fazer o quê, né? A gente está falando aqui de calendário, uma opção de coisas. Então, ontem nós tivemos o Cruzeiro eliminando o Vitória. Ganhou lá 2-1, repetiu o placar aqui, 2-1 e está classificado. Agora, aquele potezinho do sorteio para ver quem vai jogar contra quem. Não há possibilidade de dar um Atlético Cruzeiro nessa fase. Nenhuma. O jogo do Cruzeiro, que eu trabalhei nele, o primeiro tempo do Cruzeiro foi bom. Como sempre, deixando de fazer os gols, mas criando jogadas para os gols. As jogadas saíram com o Rafael Sobis, elas saíram com o Arrascaeta, que está muito bem, saíram com o Ábila, elas saíram... O Ariel Cabral, na minha opinião, teve bem. Eu gosto desse jogador. Como eu sempre falei do Arrascaeta aqui, lá para trás, gente, calma, pega leve com ele, gente. Pega leve. Esse jogador ainda vai dar o que falar. Eu a vida inteira venho falando isso. Desde que ele chegou aqui. Eu venho falando, esse jogador vai dar, esse jogador vai acertar, vamos com calma. Então, o Arrascaeta vem subindo de produção e vem fazendo bons jogos no time do Cruzeiro. E eu acho o Ariel Cabral muito bom. Muito bom. Eu gosto muito do Ariel Cabral. Eu acho o Ariel Cabral como o Rafael Carioca. Estou falando que os dois são iguais, não. Aqui, eu vou dar aqui o que eu penso. O Rafael Carioca é um volantão. Para mim, o Rafael Carioca é muito mais um cara de criar jogadas, de jogar com os companheiros, de abrir espaço, de aparecer para chutar, do que volante. Se o técnico chegar e falar assim, o Rafael Carioca, para ele, em vez de qualquer um outro, não tem o Casares, o Otero ainda não está legalizado, se sou o Marcelo, eu pego a camisa 10 e falo assim, Rafael Carioca, você é 10. Você vai fazer a função de 10. Ele não vai ter nenhuma dificuldade. Nenhuma. O Ariel Cabral, na minha opinião, a mesma coisa. O Ariel Cabral é um cara mais lento, um pouco mais tranquilo para o time do Cruzeiro. Agora, se você chegar, entregar 10 para o Leandro Donizete, para o Júnior Urso, para o Henrique... quem mais? Não vai dar certo. Isso é para você me entender. Não vai dar certo, não vai conseguir. Então, eu gostei muito do time do Cruzeiro no primeiro tempo, como eu gostei do Cruzeiro jogando aqui, antes do Fluminense, lá com quem que jogou? Com o Atlético Paraná. Também no primeiro tempo,
Também não, eu não sei o que acontece. Não sei o que acontece no segundo tempo, porque para mim não é a parte física. Que dá aquele... Parece que alguém puxa a tomada, aquele que desliga o time, dá uma descompensada geral, uma descompensada geral. E ontem não foi o Alano, que não estava lá. Daniel Nepomuceno deveria fazer o mesmo com alguns jogadores do Atlético, emprestar esses jogadores para que ninguém tenha problema na frente. Então, o Cruzeiro deu uma caída perigosíssima. Perigosíssima. Que o Atlético, o Vitória fez um gol e poderia ter feito outro. Poderia ter empatado o jogo. Nos momentos ruins do Cruzeiro, no segundo tempo, o Vitória poderia ter empatado o jogo. Aí quem apareceu? Apareceu o Fábio outra vez. Apareceu o Fábio outra vez. O Léo foi escalado ontem, jogou o arroz com feijão dele. O Bruno Viana, meio nervoso no início, na minha opinião, depois ele foi se tranquilizando. Estou falando de primeiro tempo. O próprio Bruno Ramírez também lá no meio, para chegar, para fazer o gol, fez um gol, na minha opinião. Até ele assustou com o gol que ele fez. Assustou com o gol que ele fez. Mas eu gostei do Cruzeiro no primeiro tempo, não gostei no segundo tempo. Não sei o que acontece com o Cruzeiro no segundo tempo. Agora, eu falei ontem na rádio, no meu comentário, depois eu comentei com o Eduardo Panzi, que é preciso que a torcida do Cruzeiro, eu acho, tem gente que não concorda, tem um pouco mais de paciência com o Paulo Bento e também com o presidente Ilvan. Um pouquinho mais de paciência. Ah, é duro pedir paciência para a torcida. Não é não. Não é não. Não é não. Tem que ter um pouquinho mais de paciência com o Paulo Bento e também com o presidente Ilvan. A cobrança em cima desses dois, ela é muito grande e às vezes exagerada. Exagerada. E isso pode atrapalhar. Eu acho que o Paulo Bento vem fazendo um trabalho que, na minha opinião, o Cruzeiro vem se modificando aos pouquinhos, não para pior, para melhor. Para melhor. E o Paulo Bento tem ainda muitos jogadores que ele vai usar como titulares do time do Cruzeiro e que estão fora. Pegando como exemplo o jogo de ontem, eu vou passar para vocês aqui. Ontem o Cruzeiro tinha um time, na minha opinião, bom. Aquele time do primeiro tempo do Cruzeiro é um time bom. É para brigar e buscar um lugar ao sol, lá em cima, do primeiro tempo. Fazendo gols, né? Claro, tem que acertar. Acertar o chute, treinar, isso tudo. E olhem o outro time do Cruzeiro que eu vou colocar em campo. Goleiro é sempre o Fábio. Mas eles trouxeram o Ellison, que era do Cruzeiro, estava emprestado lá no Paraná, porque o Rafael passou por uma cirurgia. Então, vejam bem o que eu estou colocando. Vê se esse time aqui não disputa o Campeonato Brasileiro. Tem improvisações? Tem. Mas veja se esse time aqui não disputa o Campeonato Brasileiro. Note aí. Ellison, Mike, Dedé, Manuel e Ezequiel. Lucas Romero, Robinho, Denilson e Alisson. Elber e William. Nenhum jogou ontem. Nenhum jogou ontem. Nenhum. E a grande maioria não está jogando há muito tempo. Então o Paulo Bento vai ter esses jogadores, é preciso que ele tenha. Igual a gente falava do Marcelo. Algum tempo atrás, o Marcelo está colocando fulano, Beltrano, porque não tem mesmo. O Marcelo vai ter. O Marcelo começou a ter um time forte tem pouco tempo, para ele mostrar serviço. Porque o elenco que o Marcelo tinha nas mãos era uma coisa horrorosa, incrível. Ele tinha um time quebrado, porque não dava nenhum time, e no banco não tinha ninguém. Ninguém que eu falo no mesmo nível para jogar. Não tinha. E o Cruzeiro, na minha opinião, o Cruzeiro tem um elenco muito bom. Tem. Ah, você tem Pissano, você tem Gino, tem... Quem mais? Tem algum... Tá bom.
Mas eu botei outro time. Além daquele que estava jogando, eu botei outro time. Outro. Eu estou colocando outro time. E eu quero que vocês peguem no Brasil inteiro, e vamos começar pelo nosso arroz com feijão, pegue o Atlético e escala outro time desse jeito. Eu escalei aqui. Outro. Escalem outro time desse jeito que eu escalei. Por isso que eu acho que tem que ter um pouquinho de calma. Calma. Mas o Cruzeiro está lá na zona de rebaixamento. Tá bom, mas não é o lugar do Cruzeiro, ele não vai ficar lá. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, ele não vai ficar lá. Ah, mas o Cruzeiro tem que fazer campanha de campeão. Claro que tem que fazer campanha de campeão. Mas às vezes não dá. Prepara um ano para chegar no... O Vanderlei Luxemburgo chegou aqui e o Cruzeiro foi para a zona de rebaixamento. Primeiro ano dele foi na zona de rebaixamento, ou não? Saiu e o segundo ele foi campeão da Tríplice Coroa. Não foi assim? Não foi desse jeito? No segundo ano dele, ele virou campeão da Tríplice Coroa. O Cuca chegou no Atlético e perdeu 6 jogos seguidos. 6 jogos seguidos. Inclusive um de 6-1 para o Cruzeiro. E o Cuca deixou de empurrar o Cruzeiro para a Série B. Deixou de empurrar o Cruzeiro para a Série B. E aí o Alexandre Calil segurou o Cuca. Muita gente mandando o Cuca embora, eu inclusive. Eu me lembro muito bem disso. Eu criticando, mandando embora. E o homem virou campeão da Libertadores. Virou campeão da Libertadores. Então eu acho que às vezes, a coisa extrapola e dificulta. E dificulta muito. E pior é quando existem críticas sem que nem praque, totalmente desconectada. Totalmente, nada a ver com o que está falando, nada a ver. Ontem, na entrevista coletiva do Paulo Bento, eu não sei se vocês ouviram, mas a mesma pergunta do Léo foi feita 5 vezes. 5! A mesma. Igualzinha. 5 vezes para ele. Ele disse, eu já falei sobre isso. A paciência do cara. Tem hora que... Tem cara que não tem. Não tem. 5 vezes. Depois veio uma mulher, uma menina, eu não sei, que eu não identifiquei pela voz, e falou para ele, você falou que o Bruno Rodrigues seria seu titular. O único titular seu é o Bruno Rodrigues. Por que não jogou o Bruno Rodrigues? Por que não jogou? Falei, você entendeu mal, eu não falei isso hora nenhuma. Eu não falei isso hora nenhuma. O que eu disse, aí teve que explicar para ela o que uma pessoa com um pouquinho de inteligência, na primeira entrevista dele, há uma semana atrás, já sabia o que ele tinha falado. Ele disse o seguinte, quando foi perguntado contra o Atlético Paranaense, que o Bruno confessou a falha dele. Paulo Bento, o Bruno confessou a sua falha, está muito chateado. Ele falou, tudo bem, o Bruno é o meu jogador, é o único que está escalado para o próximo jogo. Os demais, vamos ver. O Bruno Rodrigues é o único escalado para o próximo jogo, que era o Fluminense. É o Fluminense. Foi isso que ele falou. Ele não falou que o Bruno Rodrigues era o único titular do time dele. Ele não falou isso, não. Pois é. Ele não falou isso, não. Aí vem... Mesma coisa. Hã? Falou a mesma coisa. Não falou que ele já está escalado, mas falou que é o único que está. Não. Ele falou que é titular do time dele? É o único titular? É o único que está escalado para o próximo para jogo. o próximo jogo. Então por que ele não falou para os próximos? Ele é teimoso. Ele não é teimoso, não. Ele estava dando moral. Ele estava dando moral a um jogador que estava abatido, que falhou feio no gol, confessou a falha, assumiu o erro, assumiu perante a torcida e a imprensa, e ele jogou, pegou o jogador e jogou ele para cima. Jogou ele para cima. Foi isso aí, não falou nada de mesma coisa na sua cabeça. Então ele disse, o Bruno é o único jogador escalado agora para o próximo jogo. Só. Se ele falasse assim, o Bruno, daqui para frente, é meu titular na zaga. É o meu titular na zaga. Era outra história. Era outra história. Então, o Cruzeiro venceu, é o que importa, está classificado para a próxima etapa da Copa do Brasil.
Agora a gente volta ao Campeonato Brasileiro. O Enderson Moreira está aí. Desejo sorte ao Enderson. Acho que ele está pegando, ele está assumindo uma condição extremamente complicada. Ele é corajoso, que ele tenha toda a sorte do mundo, que ele possa modificar uma situação que eu acho irreversível, mas que ele possa tentar trabalhar, modificar, que ele possa, sei lá, que ele consiga. Primeiro que é mineiro, é gente nossa aqui. E o Enderson tem feito alguns trabalhos de razoável para bom, mas ainda é um técnico emergente. É um técnico que surgiu agora. Falta a ele experiência, mas sorte para ele. Tomara que ele dê certo. E o Atlético tem uma pedreira pela frente, que é o Palmeiras, na comemoração de 3 anos da Libertadores, que o Cuca ganhou com o Atlético e hoje está no Palmeiras e substituiu o Marcelo. E o Marcelo hoje está aqui. O último título do Palmeiras foi com o Marcelo, que está no Atlético, que é campeão da Libertadores, que o técnico era o Cuca. É um negócio gozado. O que não falta é ingrediente, hein? Nesse jogo, hein? Vai ser um jogo bonito, tenho certeza, muito difícil para o Atlético, porque o Palmeiras lá dentro do campo dele é chato, é enjoado, é difícil de ser batido e está muito bem no Campeonato Brasileiro. É a equipe mais, como é que fala? Que está regulando mais no Campeonato Brasileiro é o Palmeiras, é o líder da competição. Então, eu desejo sorte também para o Atlético nessa competição. O Cruzeiro vai ter um time enjoado, encardido aqui, que é o Sport de Recife, que tem jogadores que no Sport jogam, que é o caso do Diego Souza, joga muito no time do Sport e vem de últimos jogos com bons resultados. E o América vai pegar Flamengo. o Flamengo, depois Santos, depois Grêmio, ou Grêmio, depois Santos. Então, Enderson, sorte para você. Enderson, sorte para você. Juro, do meu coração. Tomara que você consiga vencer esses jogos todos pela frente aí. Tomara, nesse final, entre aspas, de primeiro turno. Ok? Nós vamos ouvir o Eduardo Panzi, o José Alberto, o Flávio Carvalho, o Eduardo Silva. Depois desse intervalo comercial, eles vão ficar à vontade. Vamos começar com o Cruzeiro e Vitória, o Cruzeiro classificado. O Fábio, 701 jogos. Esse homem tem... Ele vai fazer 800 e tantos jogos até o final do contrato. Nossa, vai ser difícil bater o Fábio depois, né? Hein? Então, minha gente, a gente volta já já. Tchau. Sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight.
fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Virgínio. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro. Pintou. Acabou de ver. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Pois é, estamos de volta com o seu programa, o BH Esportes, o programa que você mais vê e mais gosta. Gente, nessa vida tudo passa. Tudo passa nessa vida. Tudo passa, tudo. Fica tranquilo em casa, se tem algum problema, isso vai passar. Tudo passa. Um dia se você ligar a televisão no canal e não achar a gente, procurem outro. Procurem outro. Porque nessa vida tudo passa. Eu quero falar para você agora do BMG, que é o nosso banco. BMG. Consignado é com o BMG. E você não tenha dúvida disso. Consignado é com o BMG. Você tem um cartão Mastercard BMG? Que beleza! Use. Se não tiver, vá buscar o seu. BMG é o nosso banco. Marieta, a melhor para a sua saúde. Está na tela aí, sucos detox. São os famosos sucos verdes, indicados por quem trabalha com a saúde. Fisioterapeutas, médicos, aqueles que trabalham com o atleta, preparadores físicos, técnicos, aqueles que praticam esporte, usam os sucos verdes. No Marieta tem o Detox, está na tela para você. No Diamond, no BH Shop e no Pátio Savassi. Você não tenha dúvida nenhuma, é saúde pura. Marieta, a melhor para a sua saúde. E eu quero abraçar também o meu amigo Dr. Adriano de Silves Advocacia, agora também Advocacia Empresarial, 3212-2832. 3212-2832. Silves Advocacia. Um abraço para o Dr. Adriano, lá em Silves Advocacia. Dr. Adriano, muito trabalho pela frente que a gente tem, hein? Grande abraço, Dr. Adriano em Silves Advocacia. E além do Dr. Adriano cuidar de você, pessoa física, ele agora cuida de você, pessoa jurídica. Dr. Adriano em Silves Advocacia. Eu quero também dar um grande abraço no Renato, no Chiquinho, do Centro Automotivo Novo de Novo. É o seu carro literalmente novo de novo, na Francisco Sá, 111, esquina de Platina. Bateu, arranhou, amassou, fica tranquilo, problema nenhum, fica tranquilo. Leva lá, o Renato tem uma equipe 10 para te atender. Seu carro sai literalmente novo de novo. A Rede Gutierrez de Drogaria é farmácia popular, aceita cartão do Ipseng no genérico, dá show de bola. Rede Gutierrez de Drogaria. Alô, senhor Eduardo, um grande abraço, senhor Eduardo e toda a equipe da Rede Gutierrez de Drogaria. Genérico, pode fazer pesquisa onde você quiser e vá lá, em qualquer uma das lojas. E tem um saldão lá, um descontão, principalmente de cosméticos, que você não vê nada igual. Rede Gutierrez de Drogaria. Um abraço também para o meu amigo Aldo Vale, da Despachatur Vistos e Câmbio. Há mais de 40 anos no mercado, servindo você. Vai viajar para qualquer lugar que tem visto? Precisa de visto? Precisa de visto? A Despachatur está aí firme para te ajudar. Despachatur Vistos e Câmbio. 32189000 é o telefone que está na tela para você consultar a Despachatur com relação a vistos e trocar a moeda na moeda do país que você vai visitar. Além do telefone, tem o Shopping Cidade Piso G, Shopping Cidade Piso G, ou na Avenida Brasil 1312, Despachatur Vistos e Câmbios. E o Padre Lucas Almeida, 34260069,
34260069 vai agora para um cruzeiro pelas Ilhas Gregas. 34260069. Ligue 34260069. O Padre Lucas está à sua espera. Um abraço para o meu amigo Danilo, do Poço São Pedro, na Niquelina 918, em Santa Efigênia. Gasolina pura, pura qualidade, pelo melhor preço. É só você perguntar no Poço Ipiranga. E, além da gasolina, tem a água mineral Ingá e Igarapé, para você levar para casa, para a fazenda, para o sítio, para o seu restaurante, para onde você quiser. Ingá e Igarapé. Aberto 24 horas. E segurança total, porque lá dentro tem um posto policial também aberto 24 horas. E o Poço São Pedro tem, do mesmo grupo, o Poço Funil. Você que vai para Pinhuí, Escarpas do Lago, Paraíso, é você que vai para Serra da Canastra, dê uma paradinha em Pinhuí, no Poço Funil, tem aquela prosa legal com o Danilo, depois você vai seguir viagem, vai abastecer o carro e vai seguir viagem. Um abraço também para o Patrick, da Furioseco Lava Jato, na Silva Lobo 1525. Alô, Patrick, um grande abraço para você. Um abraço para o meu amigo Antônio, também o Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos, Móveis Hospitalares, para vender ou alugar. Móveis Assépticos de Fowler, 3373-1133. Vamos dar o chute inicial com os nossos companheiros aqui. A vitória do Cruzeiro, a classificação do Cruzeiro e depois a gente emenda com o Atlético e um pedacinho do América, Flávio. Afonso, um abraço para você, um abraço para o Eduardo, para o meu querido Zé Alberto, para o outro Dudu aqui. Olha, a vitória do Cruzeiro ontem, o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo. E o segundo tempo eu senti, eu não sei se vocês pensaram da mesma maneira. Aos 3 minutos o Cruzeiro fez 2-0. O placar agregado, 4-1 para o Cruzeiro. E ali eu senti que o Paulo Bento andou pedindo uma madeirada. Você fala no Brandão, na hora do segundo gol. Exatamente. Aí o placar agregado de 4-1, o Vitória teria que fazer 3 gols do Cruzeiro no segundo tempo, né, para poder reverter a situação. Então, o time se sentiu um pouco acomodado. Sentiu um pouco que deu aquela maneirada, tirou o pé do acelerador. Não foi pouco, não, né? foi muito. É, muito. A verdade foi essa no jogo de ontem. Não foi o que aconteceu contra o Atlético do Paraná. Agora, outra coisa. Mas aconteceu com esse mesmo Vitória aqui. Aqui também. Pelo Campeonato Brasileiro. Ele estava com Faz 2-0 e deixou o Vitória ganhar. O Vitória chegou no primeiro tempo, arrasou, matou o Cruzeiro, certo? E não ganhou do Cruzeiro aqui por sorte. Agora, alguns jogadores do Cruzeiro ainda precisam de melhores condições físicas. O caso do próprio Rafael Sobis, ele vinha de pré-temporada. Ele estava lá num balneário do México fazendo pré-temporada. Então é um jogador que precisa melhorar a sua condição física. É um extraordinário jogador? É. Vai fazer diferença? Vai. O caso do Ávila, um jogador argentino para chegar aqui e se adaptar, ele custa um pouquinho. O outro fez o primeiro gol. Acredito eu que ele vai ter a partir de agora, né, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de confiança do torcedor. Ele né? ele incomodou bastante. Exatamente. Né? E penso que o Cruzeiro vai ganhando jogadores. O Denilson, por exemplo, o nome dele já saiu no vídeo hoje. Ele já poderia até jogar domingo, mas acho que a condição física dele também, vem de cirurgia, não vai ter condição de jogar. Como assim, outros jogadores, o Robinho está voltando, né? O Marcos Vinícius está voltando. Ou seja, o Paulo Bento vai ganhar opções para que ele possa arrumar esse time do Cruzeiro. Não vai brigar por título esse ano? Acredito que não. Mas o torcedor tem que ter paciência, como diz o Afonso ali no início, né? O Cruzeiro com o Luxemburgo, né, ficou fora dos 8 na primeira fase do Luxemburgo aqui. Os 8, que naquela época era mata-mata. Né? O Cruzeiro foi o primeiro campeão brasileiro por pontos corridos. E a partir dali o Luxemburgo acertou o time do Cruzeiro. Eu acredito no trabalho do Paulo Bento. Eu vivo o dia a dia do Cruzeiro, sei do trabalho da diretoria do Cruzeiro, o trabalho do presidente Gilvan de Pio Tavares, é um trabalho seríssimo. Né? Quando na segunda-feira aqui falaram que a torcida invadiu a Toca da Raposa, eu recriminei aqui porque eu acho que o torcedor que vai invadir Toca é bandido, não é torcedor. Eu acho que não deve nem se falar, certo? A imprensa não deve dar nem atenção para falar que o torcedor invadiu concentração, e sim chamar a polícia para mandar prender esses caras. Eu acho que esse é o tratamento que o torcedor merece. Porque o torcedor, ele não vive o dia a dia do clube. Ele não está lá para saber o que a diretoria faz, o que o treinador está fazendo, como é que é o treinamento, como é que é o total que a gente chama, né? O que envolve um clube de futebol. Ele não vê isso. Ele só vai para campo e quer ver resultado.
Ele quer ver o time ganhando todos os jogos. E isso não acontece. Nenhum time do Brasil conseguiu, né, fazer isso. Manter 4, 5 temporadas no pico. Ninguém consegue fazer isso. Então, o Cruzeiro teve que fazer um desmanche, teve que vender jogadores do time que foi campeão. E agora, passou por um problema em 2015 para remontar a equipe. Está tendo problema esse ano para remontar a equipe. Mas com esses jogadores que estão aí, eu acredito sinceramente que o Cruzeiro vai ter um belo trabalho para o ano que vem, né? E a torcida tem que ter paciência e acreditar que se está trabalhando sério lá dentro e acreditar no presidente Gilvan de Pio Tavares. Boa noite a todos. Eu concordo que o trabalho é muito sério do Gilvan, do Bruno Vicentim, do Thiago Escuro, é sério, mas é péssimo o trabalho da diretoria do Cruzeiro. Concordo dos desfalques, eram muitos os desfalques, mas quem estava no banco eram 90% dos reforços do início do ano estavam no banco ontem. Ou seja, só contratação mal feita no início do ano. Muito mal feita. E a paciência que o torcedor tem que ter, eu acho que não tem que ter paciência mais não. Daqui 9 dias começa agosto. O Cruzeiro tem 15 pontos no Campeonato Brasileiro. Faltam 4 jogos para acabar o turno. O Cruzeiro venceu um jogo em casa, foi o Palmeiras. O aproveitamento do Cruzeiro em casa é péssimo. Não conseguiu vencer Figueirense, não conseguiu vencer América, não conseguiu vencer Vitória, Atlético Paranaense e tem Sport Internacional em casa, que são adversários complicados. O Cruzeiro, se ele termina esse primeiro turno com 18 pontos, vamos supor que o Cruzeiro não some pontos, termina com 15, ou que some 6, com 21, ele vai ter que fazer 24 no retorno. Se eles terminam com 15, ele tem que fazer 30, 31. Então, a paciência, o torcedor não tem como ter paciência mais. Agosto já está aí. Para ser o quê? Para somar 45 pontos, que é o número limite para rebaixamento. Então, gente, título pelo Cruzeiro, esquece. Disputa para Libertadores, tem que fazer uma reta final quase perfeita do turno para conseguir. E Sobis, excelente contratação. Ábila, excelente contratação. Denilson, excelente contratação. Edmar, não conhecia, mas pelo que eu estou vendo é bom jogador. Não comprometeu, parece que arrumou, apesar de ter falhado no gol ontem. Falha de posicionamento, não falha de pichotada nem nada. Mas me parece bom jogador, é melhor do que os que estavam aqui. Quem mais que chegou por agora no Cruzeiro que eu me esqueci? Deve ter mais Rafinha, um. Rafinha, bom jogador, mas... O lateral que veio do Criciúma. O Ezequiel eu não conheço. Mas são jogadores que estão chegando na segunda quinzena de julho, estavam parados, só o Sobis fazia pré-temporada, os outros estavam de férias, ou seja, lá pro dia 15 de agosto eles vão estar 100% fisicamente, nem todos se bobear, então é só pro retorno. Alisson, Elber só voltam no retorno a jogar. Dedé só volta a jogar no retorno. Então, gente, a paciência não tem mais jeito. Tem que cobrar. Mas o que me deixa intrigado é que a cobrança é só no presidente. Parece que os outros da diretoria não têm culpa de nada, são de uma inocência incrível, estão alheios a tudo. Não pode direcionar a culpa só para o presidente, não. Lá no Cruzeiro tem um vice-presidente que participa muito. Na hora que o time ganha, vai para o Twitter. Tem um diretor de futebol muito bem remunerado, que chegou com um baita currículo do Red Bull e tem feito um péssimo trabalho, na minha opinião, porque o treinador é cobrado depois do jogo porque muda mal a equipe, mexe mal na equipe, escala mal. O jogador é cobrado depois do jogo porque falha, entrega gol para o adversário, porque perde pênalti, porque erra um gol. Agora, o diretor de futebol, ninguém fala nada, ninguém aperta o cara numa coletiva. O vice-presidente não tem que explicar o trabalho do diretor de futebol. O presidente não tem que ser apertado para saber se ele está satisfeito com o trabalho do diretor de futebol dele, que contratou Matias Pisani, Sanches Min, Rafael Silva, Douglas Coutinho, Bruno Nazário. Quem mais aí que veio no Cruzeiro? Tudo estava no banco. Brian, olha aí, 6. Eu falei 6, devo estar esquecendo de uns 2 aí, que se somar o salário, Riascos, que voltou, que estava lá no Vasco, queria pagar o salário dele, que é 300 mil. 7. Soma esses 7 aí que não serve para nada hoje. Porque se o Bento põe o Gino, 8. Gino, lembrei 8. Se ele põe o Gino para jogar, o Bento é massacrado. Se ele põe o Pisano para jogar, o Bento é massacrado. Mas esses todos foram contratados no início do ano. Você soma esses 8 aí, vai dar mais de 1 milhão de salário. Se você pega esse 1 milhão, se você trouxesse 2 jogadores no início do ano, ganhando 500 mil cada, eles estariam jogando de titulares hoje, fazendo a diferença que essa renca que eu falei aqui não faz hoje, e que se o treinador ousa colocar um em campo, o treinador que é culpado. Então, gente, não tem tempo de paciência mais não. Nós estamos em agosto, há 4 jogos do retorno, o Cruzeiro está com 15 pontos,
15 pontos na zona do rebaixamento e o Cruzeiro não tem elenco para estar na zona do rebaixamento. Então, paciência não dá, a diretoria faz um trabalho seríssimo, mas um trabalho muito ruim em 2016. Mas muito ruim com força. Mas aqui, eu não estou lembrado, de repente a minha cabeça não está boa, mas eu não estou lembrado. Não estou. Estou tentando puxar aqui que quando contrataram o Pisano, Federico Gino, Douglas Coutinho, quem mais você falou? Rafael Silva. Rafael Silva foi o Vanderlei. Gino. Não, Rafael Silva Não, foi o Gilvan. o presidente. Foi o Daniel. Contratação do Gilvan. Foi aquele cara do Vitória, foi o Vanderlei. Foi o Vanderlei que pediu. Alan também. Não, eu falei contratação de janeiro. Alano já estava mais tempo. Então, eu estou dizendo, quando contrataram esses jogadores, eu não estou lembrado. Gente, eu não estou lembrado de ninguém da imprensa criticando. Que isso? Eu sou um que criticou. Eles chegaram pisando, Sanchez, eu falei, gente, eu vou ter que ir para o Wikipédia e para o YouTube, porque eu não sei quem são. Você é coerente. Eu estou dizendo da grande parte da torcida, porque eu não critiquei nenhum deles. Minha culpa aqui, não critiquei. E não ouvi. Mas você também não conhecia nenhum deles. Como também não conheço muitos do Atlético que está contratando. Muitos também. Eu não Quais conheço. muitos? Esse Otero e o Casares, né? Não, esse eu não conheço o Otero? Não, esse eu também não conheço. Você viu eu também não conheci. América? Não vi. Não Você faço a menor. bater pênalti? Eu vi bater. Não faço a menor. Eu que não vejo tanto eu vi no YouTube. Eu vi no YouTube. Eu vi. Você nem sabia quem era. Então, não sabia que era o Otero que o Atlético está contratando agora. Então, quero dizer o seguinte. Fica muito fácil. Eu não estou falando do caso do Eduardo. E pode ter um ou dois também que está numa situação do outro lado. Mas a grande maioria, Federico Gino, Matias Pisano, Douglas Coutinho, não vi ninguém meter o cacete. Não vi ninguém elogiar. Não vi ninguém elogiar. Eu ninguém. Não sei não. É igual. Não tem defesa. Você sabe o que é igual? Péssimas contratações. Você sabe o que é igual? Péssimas contratações. Você sabe o que é igual? E o Thiago Escuro é bem pago. Ele tinha que saber o que ele estava contratando. Eu, se sou presidente do Cruzeiro, não trago o Thiago Escuro. Eu. Não o traria. Bom, então é um erro do presidente do Cruzeiro. Você sabe o que está. Mas o presidente do Cruzeiro trabalha em conjunto. Tudo bem, mas é um erro da diretoria do Cruzeiro. Então é o seguinte, é igualzinho a mesma coisa. Gente, a imprensa 99,99999,99999,99999 queria o David treinador do Cruzeiro. A torcida queria. Queria o David treinador do Cruzeiro. Depois, o presidente não deveria ter feito. Foi um erro. Não teve planejamento. É isso que eu estou falando. Agora, só para completar. Eu, em momento algum, citei David aqui. Eduardo, porque na época dessas contratações, eu falei aqui no programa, eu disse o seguinte, olha, por enquanto, são contratações. Se vão ser reforços, a gente vai ter que ver jogar. Flávio, gasta mais de 1 milhão de salário com todos esses, com toda certeza. Mas todo time erra, Eduardo. Flávio, mas errou muito, eu citei 8. O Atlético errou muito. Mas para de comparar, gente. Eu citei 8 erros absurdos do Cruzeiro do início do ano. Se tivesse contratado 3 com qualidade... Você acha que o Yuri é uma boa contratação? Não. Quem? Mas eu acho que o Casares o Robinho o Fred o Fábio Santos o Cruzeiro também tem grandes contratações. Mas agora... Em agosto, gente. Gente, nós estamos em agosto. O Casares chegou quando? O Casares chegou em janeiro. Nós estamos em agosto. Mas jogou quando? O Fred chegou quando? Mas o Atlético tinha o Lucas Prato, Flávio. Gente, vocês estão... Não pode criticar que vocês comparam. Não, esqueçam o Atlético, esqueçam o São Paulo, esqueçam o Cruzeiro, o Corinthians. Nós estamos falando do Cruzeiro. O Fluminense vai apresentar 6 jogadores. O Fluminense não está na zona do rebaixamento com 15 pontos. O Atlético não está com 15 pontos na zona do rebaixamento. O Corinthians não está, o Palmeiras não está, o Inter não está, o Grêmio não está. É o Cruzeiro que está com 15 pontos na zona do rebaixamento, gente. Errou. Tomara que consiga corrigir a tempo, mas o tempo está acabando. O tempo está passando, faltam 4 jogos para acabar o turno. Uma vitória no turno, dentro de casa. Romero foi contratado quando? Quem? Lucas Um abraço. Romero. Janeiro. Robinho. Agora. Estou vendo aqui desse pessoal que eu falei aqui, ó. Do time que está fora. Que eu falei. Porque tem uns contundidos aí, né? Mike está aqui, Dedé está aqui, Manuel está aqui. Isso já estava aqui. Não, eu estou dizendo. Existem problemas. Claro que existem. Todo time tem problema. Mas para sanar os problemas, o Cruzeiro contratou 8 porcarias.
que ficam no banco, e se o Paulo Bento, que eu concordo com você, está sendo massacrado injustamente, se o Paulo Bento olha para o banco, ele chama o Douglas Coutinho, ele vai ser vaiado. Se ele chama o Gino, igual chamou ontem, ele foi vaiado. O que o Gino atrapalhou ontem? Sinceramente, ele é uma porcaria de jogador, mas ontem, gente... É o que o Aguirre que ele sofria no Atlético, vou comparar, e o Marcelo sofria no Atlético. Olhava pro banco, não tinha ninguém. Mas é porque... Mas tinha? Gente... Olhava pro banco, não tinha ninguém. Não para de comparar. Eduardo, eu estou comparando. É porque todo mundo estava lesionado. Os lesionados do Cruzeiro já estavam aqui. Os reforços do Atlético foram bons. Os reforços do Palmeiras foram bons. Os reforços do Corinthians foram bons. Os reforços do Cruzeiro no início do ano foram péssimos. Eu falei 8. E o Cruzeiro errou. Se errar com o Riascos uma vez, é humano você errar. Se errar 2 vezes, contratou o Riascos pela segunda vez, vai me desculpar, mas é uma burrice. Contratou entre aspas. Flávio, seja inteligente, Fábio. Flávio, eu tô falando entre aspas. É modo de dizer contratou 2 vezes. Errou 2 vezes com o Riascos. Bom, eu estou muito à vontade, quando o Eduardo não gosta de comparar, mas eu estou à vontade. Compara. Porque eu sempre o Cruzeiro achei... tá muito bem. Eu sempre achei e falei aqui, o Atlético desde Aguirre tem time, mas não tem elenco. Agora, bem agora, tem um time com 4, se tiver 5 no banco, vai ser muito. Gente. Pode falar, Alberto. Eu não sei mais. Boa noite aos telespectadores. Não sei mais se eu vou falar do Cruzeiro ou do Atlético, porque embolaram tudo. Mas você pode falar do que você quiser. Não, o que eu quiser, não. O que eu queria dizer é o seguinte. Tanto o Eduardo como o Flávio estão um pouco radicais, no meu entendimento. Eu acho que o grande erro do Cruzeiro foi não ter ficado com o Marcelo. Esse foi o grande erro do Cruzeiro. Porque eu tenho certeza absoluta que com o Marcelo o Cruzeiro não estava nessa situação. Então entraram com esse técnico inexperiente, deu no que deu. Agora o Cruzeiro foi trazer um treinador da Europa. Esse treinador, para sair de Portugal e vir para cá, ele não vem brincando, não. Ele vem com coisa séria, contratos de multas e tudo mais. Então o Cruzeiro agora está sem condições de tomar uma providência com relação ao Paulo Bento. Embora possa até querer isso, mas não tem condições, porque se tivesse condições financeiras, eu digo assim, se não houvesse que pagar os salários do Paulo Bento até dezembro de 2017, eu acredito que ele já teria saído. Mas com o Marcelo foi assim, ó. Ele não saiu até agora por isso. Mas com o Marcelo foi assim, né? Não quero dizer que ele seja um mau treinador, não. Porque coloca o Cruzeiro em campo e o Cruzeiro faz 45 minutos de jogo maravilhoso. Sob o comando dele. O Cruzeiro faz uma contra o Atlético do Paraná. O Cruzeiro fez um primeiro tempo 0-0 maravilhoso, jogando muito bem. Chegou no segundo tempo, tomou de 3-0. Mas é culpa dele que o Cruzeiro caiu no segundo tempo? Não é. É culpa dos jogadores que estão dentro do campo. Agora, com as contratações do Cruzeiro, se as contratações do Cruzeiro fossem todas boas, pelo amor de Deus, o Cruzeiro seria o melhor time do mundo. Porque tem mais de 30 jogadores lá. Dessas 30 contratações, eu acredito que umas 3 ou 4 tenham sido boas. Porque as outras foram jogadores que são, para mim, no meu entendimento, irreconhecíveis. Então, quer dizer, o Arrascaeta é excelente jogador, jogou muito bem outro. O Gabriel é muito bom. Ariel Cabral é muito bom. O Árbitro que marcou esse gol também é muito bom. Eu gosto muito do William, do Bigode. Ele entra, arrebenta, marca 2, 3 gols, depois ele joga mal no jogo. Então o Cruzeiro está com completa instabilidade na escalação do time. Ele não consegue colocar o time em campo igual no jogo anterior de uma vez. Então eu acho que a torcida tem que ter paciência? Não. Mas a torcida também não pode ser tão radical de invadir a toca. Embora essa invasão não teve como motivação, não teve como finalidade agredir ninguém, nem xingar ninguém. Mas como é que eles invadiram sim. Como é que eles invadiram? Invadiram, não sei como, está errado. Eles abriram a porta e entraram. Forçaram a porta e entraram. Pois é. Agora, não agrediram os jogadores, não xingaram os jogadores, palavras dos próprios jogadores. Acho que invasão é errado, completamente errado. Mas deveriam ter que pedir aos jogadores para chegar até a porta da concentração e conversar com eles. Mas eu acho que a torcida tem que tomar providência sim. A torcida toma providência na arquibancada. Ela foi no último jogo, do penúltimo jogo do Cruzeiro, com 32 mil torcedores. Nesse jogo de hoje já foram 10 só. Quer dizer, a torcida está perdendo a confiança no Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, este ano, não está disputando o título, não está disputando a classificação para a Libertadores. O Cruzeiro está trabalhando para não cair.
Isso é uma verdade crua e nua, tá para todo mundo ver. O Cruzeiro tem 15 pontos. Em 45 pontos, ele fez 15. O Cruzeiro, igual o Eduardo falou, precisa de 30, 32 pontos para poder não cair. Não é para ficar no G4 e ser campeão, não, para não cair. Então, quer dizer, a situação do Cruzeiro é muito ruim. Agora, essa é igual ao do América? No momento, ambos estão na zona de rebaixamento. Agora, o Cruzeiro tem qualidades para reagir. Mas até agora não fez como o Afonso falou. No estralar de dedos já está fora da zona. Não, eu disse que a semana que vem ele está fora. A semana que vem está fora. Mas de repente não está. Aí você fala na outra semana. Não é assim, não. Mas de repente ele está. De repente ele está e cai de novo. Então, mas a campanha. Daqui a pouco você vai falar que a campanha do Cruzeiro é boa. A campanha do Cruzeiro é horrível, não, muito ruim. Daqui a pouco eu falo o que eu quiser, você não tem nada com isso. Mas você faz o seu comentário. Fala, sai. Mas acontece que o Cruzeiro, anos atrás aí, fez de tudo e não conseguiu sair. Conseguiu sair naquele 6-1 contra o Atlético, que não entrou na minha cabeça até hoje. Não entrou até hoje aquele 6-1, porque eu até podia ter mandado ele para a segunda divisão. Magoou mesmo, hein? Então, eu quero dizer o seguinte, o Paulo Bento está fazendo o que ele pode fazer. Agora, sei que o Cruzeiro não o dispensou ainda por causa dessas questões financeiras, senão já teria sido dispensado. Então, você tem que apoiar, porque é a única coisa que pode fazer. Tá apoiar o técnico e fazer o possível para poder fazer com que o Cruzeiro, dentro do campo, dê a resposta. Porque o Cruzeiro está jogando um tempo, não joga dois. Então, isso é culpa dos jogadores. E ele não tem condições de colocar 30 jogadores para jogar. Então, fica querendo pôr um, outro. Ele coloca um jogador que ele considera importante para ele, como titular num jogo, no dia seguinte a diretoria manda o jogador embora. Isso aí é um desprestígio para ele. E ele falou com relação ao Bruno que esse seria o jogador único que estava escalado depois que ele fez uma besteira. Não precisava de falar. Passava a chamar o jogador, dava moral para ele, falava, você vai jogar a próxima partida. Mas não precisava de falar. Qual o problema dele falar? Hein? Qual foi o problema? O compromisso é esse, que todo mundo passa a entender que ele é um técnico teimoso, porque o cara jogou muito mal, foi culpado da derrota e vai pôr Não, ninguém passa a entender, não. Ele falou na hora, ninguém tinha que entender. Mas também tinha que falar todo mundo sabia. particularmente com o jogador, todo mundo sabia. Para dar moral ao jogador particularmente. Então esse é meu ponto de vista. O Cruzeiro está num momento muito difícil, muito ruim, uma campanha muito ruim. O Cruzeiro precisa de reagir, porque o Cruzeiro não é um time para disputar o campeonato para não cair. É um time para disputar o título e ficar entre os 4 principais. Então o Cruzeiro tem que reagir agora, neste primeiro turno, porque senão as coisas vão ficar difíceis. Muito bem. Eu vou contradizer, entre aspas, tudo isso que ele falou e também do Eduardo. Eu, pelo que eu estou vendo, não estou querendo adivinhar nem ser profeta, não. Pelo que eu estou vendo, eu sou totalmente opinião contrária àqueles que estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo e falam o contrário. Aqui o Zé Alberto falou, o Eduardo falou. Eu acho que o Cruzeiro sai da zona de rebaixamento. Não, mas espera aí. Peraí. Então você não entendeu o que a gente falou. Só peraí, deixa eu completar. Sai da zona de rebaixamento e fica entre os 8 primeiros colocados. Ele não vai ficar com 30, vai brigar para não cair, não. Não vai brigar para não cair. Ele vai sair decolando da zona de rebaixamento, na minha opinião. Ele vai deixar a zona de rebaixamento para ficar lá em cima. Mas então realmente você não entendeu o que a gente falou. Entre os 8, eu estou falando entre os 8. 8. Os 8 primeiros. Você não entendeu. Você não entendeu o que a gente, pelo menos o que eu falei. O Cruzeiro tem, as contratações de agora foram muito boas, o Cruzeiro encorpa, mas, gente, o trabalho daqui para trás é horroroso, é péssimo. Péssimo. O Cruzeiro tem 15 pontos, é o 18º colocado da tabela do Campeonato Brasileiro. Daqui para frente, o Cruzeiro, se você pega o América, por exemplo, o Cruzeiro tem anos-luz de condições de recuperar. Mas pedir paciência, não dá mais. Eu entendi o que você falou. Não dá mais. Eu estou falando de trabalho, pelo que eu estou vendo. Não estou falando do daqui para trás, concordo com você. Mas pelo que eu estou vendo. Eu estou vendo o Cruzeiro crescendo. Não, eu não estou vendo crescendo. Eu tenho um problema. O Cruzeiro contratou bem, mas crescer não cresceu. Ele tem um problema. O time que jogou ontem no primeiro tempo joga em qualquer equipe do Brasil, aquele time ali. Joga no primeiro tempo. Do Atlético Paranaense é a mesma coisa. Do Vitória, que foi 2-2, a mesma coisa. Existe um problema que eu não sei qual, que o Cruzeiro, de repente, não é a parte física, ele dá uma desligada.
que eu preciso saber. Deixa o Eduardo falar que eu não vou falou terminar. até agora. Só Agora o Eduardo não uma falou até agora. observação, só uma observação. Eu acho que essa partida do Cruzeiro como esporte vai ser um divisor muito importante. Porque o Sport venceu o Grêmio por 2-0, o Grêmio empatou e o Sport meteu 4-2. Tá bom, Se o Cruzeiro perder para o Sport, as coisas vão ficar muito complicadas. Tá bom. Vai ser o... Hoje, esse é mais velho do que o rascunho da Bíblia, divisor. Vamos lá. Família BH, um abraço, boa noite. Aldo, Zé Alberto. Olha, Afonso, eu comungo algumas coisas e sou totalmente contrário em outras. Acho que o Cruzeiro, o Paulo Bento, ele... Agora, se a torcida tirar o Paulo Bento, aí ninguém aguenta. Não, Estão querendo Mano eu acho Menezes? bobagem isso. Estão querendo Mano Menezes? Aí ninguém aguenta. Aí começa tudo outra vez. Eu acho isso bobagem. Tem que dar... Eu sou contra. A torcida tem que ter paciência, sim. Torcedor do Cruzeiro tem que ter. Torcedor do Cruzeiro tem que fazer aquilo que fez o ano passado. Tem que ter. Tem que invadir nada, não tem que ir à procura de nada. Tem que chegar e dar o seu apoio. Depois do jogo você pode xingar, mas tem que dar o apoio. Mas ele tá fazendo não tem isso. Que fazer. E tem que continuar. Tem que continuar. Agora o Cruzeiro deu um azar danado. Foi mal elaborado? Foi mal feito? Ou aconteceram algumas coisas? A janela abriu dia 20 de junho. Aí o Cruzeiro ficou naquela de esperar. E realmente, só vai engrenar daqui a um mês, daqui a 3, 4 partidas, vai. O time de ontem, o Afonso que falasse bem ali, tem 10 jogadores ali e não jogaram ontem. Olha o problema do Paulo Bento daqui a uns dias, vai ser o quê? Vai ser a qualidade. Vai tampar o erro? Não. Mas pelo menos o Cruzeiro vai sair dessa situação. Acho que o Cruzeiro não é um time para ficar do jeito que onde está. Não é. Definitivamente não é. Mas a sua diretoria, o seu técnico atual, eles tiveram problema. Eu vou falar até do presidente Gilvan. Teve vários problemas. Vários. Se nós pegarmos aqui, Eduardo, os machucados, o maior os problema que o Cruzeiro contundidos... teve, na minha opinião, que gerou tudo isso aí, no passado que o Eduardo fala, chama-se David. Foi o maior problema que o Cruzeiro teve na vida. Porque o David não era o momento dele. Nem sei o que ele está fazendo. Não era o momento dele. E ele contribuiu em 90% para botar essas contratações de janeiro aí. Ó. Se não fosse... Que ele era consultado. E como jogador que ele foi. E a condição que deram a ele, que ele não tinha, ele embarcou. Ô, Afonso, nós temos jogadores aí como o Alano, que o Luxemburgo trouxe. Só corrigir o Zé aqui, que o Zé falou que a saída do Marcelo entrou o novato. Não, entrou o Luxemburgo, depois entrou o Mano Menezes. Eu sou um dos... Se o presidente errou, também errei, viu, gente? Que eu confiei no David também. Eu também, eu fui o presidente. Torcedor quer, vamos embora, vamos nessa. Dei a cara na porta. Eu fui um deles. Agora, Alano, tá lá atrás. Quem trouxe Alano? Luxemburgo. Marinho. Luxemburgo. Então tem coisas aí lá de trás. E o Cruzeiro, na verdade, na passagem do ano, na abertura, aquela janela, não contratou ninguém. Aí vieram em janeiro, eu fui favorável ao Chancisminho, Lucas, esse Romero da Argentina eu sou. Esse é bom. Esse o Gabriel Cabral eu sou. Ariel Cabral veio ano passado, meio do ano. Meio do ano, eu sou favorável a ele. Mas chega agora, o Cruzeiro traz mais qualidade, a gente entende isso. Por isso que eu falo pro torcedor aqui, tem que ter calma, sim, tem que ter muita calma. E tem que chegar, apoiar. Tem que colocar 10 não, colocar 40 lá dentro, colocar 50 dentro do Mineirão, é isso que tem que fazer. Posso fazer uma perguntinha para vocês? Vamos supor, o pior dos cenários, só sobe Zábila, Robinho, Edmar, quem mais que veio agora? Denilson, Rafinha, nenhum deles tivesse vindo. Não, mas aí não. Se eles não tivessem vindo, Não, se eles não tivessem vindo, qual que seria o cenário? Vocês acham que o time do Cruzeiro era qualificado? Não. Peraí. Era o time que o David tinha. Era o time que o David, que vocês acabaram de falar que a culpa é toda dele, tinha no início do ano. Mas sabe qual que é o problema? Eu não tô comparando. Vocês estão culpando só o David. Não. Mas eu botei um time aqui que só tem 2 desses. Tô culpando o David, não. Aqui, Eu também confiei no David. Eduardo, eu coloquei um time aqui que só tem 2 desses que vieram agora. Tudo bem. Só tem 2 desses. Exato. Aqui, Afonso. Se não tivesse o Cruzeiro teve os seus problemas, como o Atlético teve, como o América teve. O Atlético não teve problema na Libertadores com contusão? Não teve um jogo aí que o Atlético jogou, acho que sem 5 ou 6 ou 7, não sei, na Libertadores. Não teve um negócio desse? Teve vários. O Cruzeiro teve esse problema. Gente, o Atlético Agora, continua com esse eu tô dando problema. exemplo, não. O Atlético vai jogar domingo contra o melhor time do campeonato, sem os 2 laterais, sem o volante, sem o armador, sem o Luan.
Mas, Todo mundo tem esse problema. O Palmeiras vai jogar domingo sem o Gabriel Jesus, sem o Fernando Praz, sem o Cleiton Xavier, sem o Moisés. Todo mundo tem problema. Deixa eu só completar. O Cruzeiro tá jogando. Não deixaram eu falar. Tá jogando, você deixa eles falar. Você é a melhor dupla de zaga do futebol E vai brasileiro. continuar jogando até quando? Sem o Manuel, seu Dedé. E vai continuar o jogando Alisson até tá quando? machucado há quanto tempo? O Elber que veio, que fez uma baita campanha lá no esporte, tá machucado há quanto tempo? Vai São ficar até jogadores quando? Que a gente sabe que resolve o problema. Vai do ficar até... Cruzeiro. Só que deu azar. Não resolveram, Não. O Alisson e o Elber estavam jogando e o Cruzeiro não ganhava de ninguém. O Manuel tá aí, o treinador que não quer pôr ele pra jogar. Eu vou te ser sincero, eu até concordo contigo. Porque pra quem tem um Alisson, cabeça viseira, e o Elber não ganha de ninguém mesmo, não. Pode ser um bom, é agora, quando você tem um Ábila. Você tem um Ábila, você tem o Sobis. Pô, aí você agrega, aí você dá qualidade. Olha o que o Henrique tá jogando. Eu fui um dos que critiquei o Henrique lá atrás. Não, Ele mas tava o jogando nada. Arrascaeta- O Arrascaeta mas aqui, tava jogando nada. o Henrique Olha não tava Arrascaeta mesmo, hoje. não. Olha o Arrascaeta hoje. Então é diferente. E eu concordo com o Afonso fala. Você vê um crescente. Ah, não. Você vai ver um crescente. Eu concordo com você, Afonso. Daqui 2 semanas, as coisas começam a mudar. Tá jogando futebol maravilhoso? Tá nada. Não tá. Mas você vê o crescimento, você vê as coisas aparecendo. E aí, ó, torcida do Cruzeiro, menos. Ó, tá pegando muito no pé do presidente. Eu concordo com o Afonso. Toda hora ali, tô enchendo o saco do presidente. Ontem, lá no Mineirão, eu fiquei olhando. Tinha uma turminha atrás ali do banco ali do Paulo Bento, mas enchendo o saco do cara, bicho. Muita coisa orquestrada. Nossa senhora, isso é política. Isso é muita coisa coisa política. orquestrada. Eu também acho. A gente Isso é tá coisa chegando. política. Tá A gente na tá cara, chegando. porque a crítica só vai pro presidente, sendo que lá tem vice-presidente É e diretor verdade. de futebol. É verdade. Não é só o torcedor critica só o presidente, não. A imprensa também, na sua grande maioria, só critica o presidente e o técnico, mais ninguém. Mais ninguém. Só o presidente e o técnico, mais Verdade. ninguém. Nós temos 2 minutos para falar do Galo. Fala aí. O Atlético, o jogo do final de semana também é o divisor de águas do Atlético. Se perder, adeus título. A Palmeiras abre 12 pontos e é o Palmeiras que joga o melhor futebol. É difícil achar que o Palmeiras, jogando o que está jogando, vai tropeçar a ponto de perder 12 pontos em relação ao Atlético. Agora, se ganha lá, que eu acho muito difícil, se for para apostar, eu vou apostar no Palmeiras, aí pode começar a sonhar de novo com o time. Bem, eu acho que o Atlético tem um jogo dificílimo, que é o Palmeiras, o líder do campeonato, mas o Palmeiras também está com desfalques importantes, que é o caso do Gabriel Jesus, de mais outros que o próprio Eduardo disse aí, mas o Atlético também joga sem seus laterais e tudo mais. Mas o Atlético está, eu acho, no momento, se recompondo e recompondo bem, com a volta de Lucas Prato, com o Robinho jogando um futebol melhor, de acordo com o futebol dele mesmo, melhorou muito no último jogo. Eu acho que o Atlético tem todas as condições de enfrentar o Palmeiras de igual para igual. Zé, Apenas é um clássico e qualquer resultado. O Atlético está jogando muito mal. O Coritiba jogou melhor que o Atlético aqui e merecia ter vencido o jogo. Mas eu não acho, não. Eu penso, concordo com o Eduardo, com o Marcelo, o Atlético ainda não fez uma grande partida. O Atlético não se encaixou com o Marcelo. O Atlético tem vencido partidas com muita dificuldade. Fora de casa não ganhou. Vence porque o adversário é ruim. O Curitiba é péssimo dos péssimos, como diz o meu querido Gondijo. Então o Atlético não se encaixou ainda. Vai pegar um time certo, que está certinho, que está arrumado, né? Que sai Gabriel Jesus, entra outro que está jogando, vai entrar lá o Dudu, o Eric. Hein? O Eric, certo? Então, o Palmeiras, é claro que futebol, né? A gente pode dizer que o Atlético chegará e ganhar, tudo pode acontecer. Mas a lógica, que o Palmeiras não perdeu em casa até agora, é o Palmeiras fazer um bom resultado. Então eu penso que a dificuldade para o Atlético é maior do que a do Palmeiras. Afonso, eu só acho o seguinte, esses ingredientes que no início você falou, eu interrompi você falando dos ingredientes, esse Atlético, Palmeiras e Atlético, ele é sensacional. Você tem um Cuca que entrou no lugar do Marcelo, você tem um Cuca que ganhou a Libertadores com o Atlético e tudo vai encontrar lá. Olha, é um jogo que será muito bom. Lixo, eu vou dar pro Riasco. Nome do dia. Cruzeiro. Lixo, Flávio. O lixo, eu não tenho lixo dessa semana, porque tem tanta coisa ruim acontecendo nesse país. Tá tudo no lixo. Tá tudo Nome no do lixo. dia. Tem que botar política, botar o esporte. Nome do dia. Botar a CBF. O nome do dia é a vitória do Cruzeiro ontem, que eu acho que foi importante para a classificação. Lixo, seu Alberto. O ato de terrorismo na bela cidade de Nice, na França. Isso é um lixo absurdo. No nome do dia eu fico com a seleção olímpica, que está com 12 jogadores brasileiros e só 6 estrangeiros. Eduardo, lixo. Riascos. Nome do dia. Tite. Muito bem, telespectador amigo. Amanhã tem 8h30 da noite,
na Gerais AM 830, o BH Esportes Rádio. Eu espero você. Isso aqui, ó, é um controle remoto. Tchau, gente. Obrigado.